Chegando agora também, vamos trazer ele para a nossa roda aqui, conversar. Jason, economista-chefe da Infinity Asset, chegando aqui. Jason, sempre um prazer poder recebê-lo aqui na nossa programação. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado pelo convite novamente. Obrigada. Jason, depois desta super quarta, né, o tema até que eu estava falando aqui com o Gani, essa semana realmente foi uma semana aí bem difícil, principalmente para os mercados como um todo. A gente viu uma ressaca muito grande nos mercados internacionais, ainda com reflexo. Aqui no Brasil, apesar de agora a gente estar em queda, mas a gente teve ali um descolamento com uma alta importante. Ontem conseguimos fechar em alta. Hoje o dia promete ser aí, acho que um pouco mais avesso, né, em relação ao risco. Mas eu queria entender a sua visão, né, como que você está vendo este cenário pós-super quarta. Lembrando que daqui a pouco, mais tarde, a gente volta a ter uma fala do Jerome Powell, né? Eu acho que fica todo mundo querendo saber o que será que ele vai vir aí, né? Será que é alguma correção ou não? Mas de uma forma geral, né, como que você está vendo esse risco de recessão global? Se você acha que pode trazer mais cautela realmente aí para os investidores? O cenário está bem mais complicado do que nós tínhamos até há pouco tempo, porque uma parte da lição de casa que países emergentes e o Brasil, deflagrando o processo, ele fez do aperto monetário, de correção, normalização das taxas de juros. Nós passamos da normalização até a taxa efetivamente ultracontracionista, que nós estamos agora, e vamos permanecer por um período relativamente longo. O descolamento nosso ontem foi a provável celebração dessa manutenção em uma taxa extremamente contracionista, até um pouco estranho, mas talvez exatamente pelo fim do ciclo de aperto, dando pouco espaço para outros ativos aqui no Brasil. Há também a questão da atratividade do Brasil em relação ao investidor estrangeiro por conta exatamente dessa taxa nominal muito elevada e do pagamento de juros reais muito expressivos. O Brasil continua com o melhor pagador entre 40 países, no ranking que nós fazemos aqui, 8,22% de juros reais, comparativamente, por exemplo, ao México, que paga 5,20 alguma coisa. Ou seja, é um cenário que ainda tem uma atração do investidor estrangeiro. Mas a concepção de uma recessão global, ela também já é uma coisa um pouco mais complicada, porque você tem países no contrafluxo, ou seja, na percepção de que deve incentivar suas economias como a China, e o Brasil, nesse momento, pode trabalhar ali no sentido de buscar um caminho mais próximo daquele que a China vai seguir, ou seja, aproveitando não mais um boom de commodities, mas um cenário um pouco mais estável de crescimento em alguns países, enquanto você vai ter o norte sofrendo bastante, ou seja, os países desenvolvidos sofrendo bastante, quase como um problema autoimputado. Demoraram demais para fazer a normalização dos seus juros, demoraram demais para fazer o alívio quantitativo. É só lembrar que enquanto o Brasil, como ele estava já num ciclo de aperto monetário, os Estados Unidos ainda estava comprando títulos e aumentando a liquidez do mercado, fazendo aquele derrame de dinheiro, e aí as consequências estão batendo agora na porta. Bom, esse risco de recessão global, né, também está mexendo bastante com as commodities. O petróleo cai forte e as petroleiras estão seguindo a tendência por aqui, né? O Brent chegou a $87. Quais as projeções do petróleo nesse ambiente de recessão e de guerra? Então, é um complicador enorme, porque já tivemos alguns estudos dizendo que o petróleo não sai de 80, tivemos estudos que o petróleo vai a 45, tivemos estudos que o petróleo vai a 300. Então está parecendo o câmbio. Está difícil prever o petróleo nessa situação, porque dizem que ao se tornar algo que fica menos atraente a se produzir, dado questões de ESG, esse ataque no mundo que está acontecendo aos modais, desses tipos de modais de energia, você pode ter uma situação em que possa ter um número menor de produtores de petróleo. Inclusive, vários produtores árabes, vários produtores ali da região do Oriente Médio estão focando energias e investimentos exatamente nessa energia verde. E aí, a gente tem, por exemplo, a Petrobras como uma das únicas, aí, um dos bastiões ainda de investimentos no setor de extração de petróleo. Então, é um cenário que pode ser difícil pela oferta, ou seja, pode ser reduzir a oferta global de petróleo, ao mesmo tempo em que a demanda também pode ser que caia, não sabemos se vai cair na mesma velocidade. Mas o que obviamente aconteceu na Ucrânia, com os eventos da Ucrânia, o que está acontecendo com o gás europeu e o problema da dependência com a Rússia, nos demonstra que o mundo ainda não está pronto para ser tão verde e tão Goldilocks como todo mundo gostaria.
Nós não temos ainda tecnologia suficiente, há um ataque às energias nucleares, ao modal de energia nuclear muito grande, e na falta de uma opção que possa cumprir com as demandas, ou seja, a solar não cumpre com as demandas, a eólica não cumpre com as demandas, a Europa está optando pelo pior tipo que tem, que é queima de carvão. Então, para a gente entender o ponto que chegou a situação, e aí, obviamente, nessa situação ainda precisamos entender qual que é o papel do petróleo nesse mundo novo. É um mundo novo que está preparado para ter para ter uma energia verde, há tecnologia para isso. Então, eu acho que isso é uma discussão que ainda vai seguir bastante. Jason, vou trazer aqui para nossa conversa o Alan Gani, que tem perguntas também para você, mas tem uma pergunta importante aqui no chat, não vou deixar de fazer, do nosso querido Rui das Neves. Cadê a BMC News na TV aí atrás, Jason? É a pergunta aqui do Rui, hein? Coloca lá, deixa eu ver. É na TV de cima aí? Aqui. Tá na TV maior. Então tá bom. Tá certo, tá perdoado então. Vamos lá, Alan Gani chegando aqui também tem perguntas. Fica à vontade, Gani. Pois é, eu ia até te elogiar, ô Jason, mas aí agora que eu não vi a BMC na TV, eu não vou fazer mais um elogio. Eu ia falar que você tá mais jovem, não sei se você cortou o cabelo, emagreceu. Essa aqui é de 65, aquela lá é de 43. Tá perdoado. Então tá bom. Não, tá perdoado. Então tá bom. Ô Jason, deixa eu te fazer uma pergunta. O Brasil, como você falou, ele vive um momento descorrelacionado do exterior. Enquanto lá fora as revisões de PIB são para baixo, as revisões de inflação são para cima, aqui no Brasil é exatamente o contrário. O PIB é revisado para cima, a inflação é revisado para baixo. O que motivou essa melhora no Brasil? Foi o ajuste do Banco Central saindo na frente, o ajuste de inflação? Foi a melhora das contas públicas? Foi uma questão circunstancial devido ao choque de commodities lá no início do ano? O que explica esse descorrelacionamento do Brasil em relação ao resto do mundo? Eu acho que tudo isso e mais a gente poderia incluir algo, talvez sui generis à própria economia brasileira. Então é difícil fazermos uma mensuração específica de qualquer um desses pontos. Você pode colocar todos esses pontos como uma causa provada dos nossos movimentos. Há também um movimento em que, ao sairmos na frente na elevação de juros, nós conseguimos atrair uma parcela de capital estrangeiro, que gerou uma pretensa estabilidade do nosso mercado comparativamente a outros pares internacionais. Há também investimentos que ocorreram no ano passado, que acabaram por se completar este ano, que exatamente fazia que a nossa previsão fosse de crescimento quando o resto do mercado falava de recessão. Ou seja, muita coisa ainda está acontecendo, está se fazendo, concessões, setor de saneamento, tudo isso está acontecendo este ano. E eu acho que o processo amplo de vacinação e da abertura econômica foi muito importante. Acho que a partir de março, quando caíram as máscaras no geral, eu acho que foi um dos momentos mais emblemáticos ali, que trouxe um dos resultados mais positivos que se esperavam para a atividade econômica. E o brasileiro respondeu muito rapidamente. E, obviamente, você tendo os dados, você tem o setor de emprego melhorando bastante, o mercado de trabalho melhorando bastante nesse período, o setor de serviços sendo um dos artífices ali desse crescimento, e o setor agrícola, obviamente, ganhando ímpeto, apesar dessas oscilações muito grandes em relação aos movimentos de petróleo, de commodities, esse movimento muito exacerbado de commodities, a gente ainda conseguiu aproveitar um ciclo positivo e também parte disso, como falei, é essa parceria que o Brasil tem com a China. Queria fazer uma pergunta, na verdade vou aproveitar e vou fazer para vocês dois, tá? Ontem entramos nesse debate aqui sobre esta pauta, inclusive até fiz um recorte, tá lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram, para quem não me segue é só Paula Moraes, _BMC News, e eu trouxe a seguinte questão, né? Diante dessa situação econômica que a Europa e o Reino Unido ali, principalmente, também tem vivido, primeira ação de Liz Truss ali, fazer um congelamento de preços do setor energético.
Jason e Gani, Liz Truss está para mais para Margaret Thatcher ou Cristina Kirchner? Queria saber a opinião de vocês e quais são os resultados, né, que o Reino Unido pode acabar enfrentando por conta desse congelamento, por essa política aí econômica de Liz Truss. Vou começar com o Jason. Eu não ofendo a memória de Thatcher numa hora dessas, por favor. Não tem nada a ver com a Thatcher. Isso é muito mais parecido com a Kirchner do que com a Thatcher. A Thatcher então, nunca faria um controle de preço dessa maneira. Ela era uma liberal clássica, né? Ainda que hajam críticas em relação à maneira como ela trabalhava, muitas coisas. Ela era... Mas não, o nome Dama de Ferro não era à toa, mas ela não faria algo, controle de preços. Isso daí a gente sabe que vai dar problema. Não há dúvidas que isso... Nós já temos experiências históricas, ou seja, a história é infalível quando mostra isso. Assim como a história foi infalível, dizendo que se a gente jogasse muito dinheiro na economia, gerar inflação, e as pessoas, os defensores das políticas monetárias modernas, das teses, que o pessoal diz que é teoria, mas se chama de tese, das teses monetárias modernas, diziam que isso não quer acontecer. Uhum. Na verdade, quando ela foi indicada, né, o nome foi nomeada, muita gente acreditou que ela pudesse ser a nova Dama de Ferro, né? Falaram muito, fazendo comparações dela com Margaret Thatcher, e depois de uma medida dessa, por isso que eu fiz essa pergunta. Será que ela está mais para Kirchner? Porque, olha, realmente, Gani, quais reflexos que você acha, na sua opinião aí, né, que esse pacote econômico aí do Reino Unido, esse congelamento de preços, pode acabar trazendo aí exatamente pro país, né, que está numa mudança, né, de chefe de governo e chefe de Estado, né, ao mesmo tempo. Ela está mais para a Dilma, e eu concordo absolutamente com o Jason. Controle de preços nunca deu certo em nenhum lugar do mundo. O preço alto está sinalizando a escassez. Então, quando você artificialmente coloca o preço baixo, você estimula o consumo. E aí é pior ainda, a situação pode se agravar. Vamos lembrar que o Brasil fez congelamento de preços na época do Sarney e começou a faltar tudo. Por quê? Porque o consumo aumentou, né? O preço estava congelado artificialmente e aí o governo não teve outra solução a não ser no momento seguinte a liberar os preços. E também você está sinalizando e também da Dilma, né? Congelamento de energia. E 2013. Teve a Dilma também. Então exatamente. A Dilma não aprendeu com o Sarney e aí ela resolveu interferir no preço. Aumento de de gasolina, de energia, quase quebrou a Petrobras, enfim. Então, não dá certo. E ela quebrou o setor elétrico aqui, né? E quebrou o setor elétrico, perfeito, exato, Jason. Exatamente. E assim, é inacreditável que o país que é o pai do liberalismo econômico, né, Adam Smith e tantos outros, adota uma política de congelamento de preço. Como o Jason bem colocou, não deu certo em nenhum lugar do mundo. E isso também, o empresário, investidor, ele olha aquilo e fala assim, bom, se o governo vai congelar, isso já congelou uma vez, eu não vou investir nesse setor. Para que eu vou colocar o meu dinheiro? Então você ainda afasta os investimentos de médio e longo prazo no setor. É inacreditável o que acontece com a Inglaterra. Uhum. Vamos lá, Isa. Será que eles se arrependeram já de ter colocado ela, escolhido ela e não o Rishi Sunak, né? Que já lidar com finanças há muitos anos. Né? Às vezes vai ter um arrependimento ali no Reino Unido. Bom, e ainda sobre esse assunto, eu queria entender a opinião de vocês, né? Como é que isso deve refletir não só no Reino Unido, mas também na Europa, e como que o Brasil pode sentir os reflexos da crise na Europa? Eu vejo o seguinte, nós temos, como falei, talvez escolamento em relação ainda sobre nessa situação, ou seja, eu vejo que muito por conta do que aconteceu com a questão da Ucrânia, e as ações que foram tomadas contra a Rússia, que não foram tomadas nem contra Hitler na época da guerra, são sanções que atingiram o próprio Banco Central do país, o fluxo de pagamentos. Eu vejo que isso acabou por criar um acabouço para o que eu chamo de destruição da globalização. Eu vejo que assim, encerrou a globalização a partir disso. E ao se encerrar a globalização, você ao mesmo tempo também abriu a possibilidade de que, como é que eu vou dizer, o mundo não sofra mais crises de maneira uníssona. Ou seja,
Antigamente, quando você tinha a crise dos asiáticos lá atrás, um país que teve um problema das dívidas, que foi a crise dos tigres asiáticos, contaminou o mundo inteiro. A crise do .com contaminou o mundo inteiro. O 11 de setembro contaminou o mundo inteiro. Ou seja, tudo de alguma maneira acabava contaminando de maneira geral. Eu acho que já depois dos adventos da própria pandemia e com isso, com esses últimos eventos agora, que trouxeram dúvidas em relação ao potencial do dólar como clearing ou como reserva global de valor, as coisas tendem a acontecer de maneira não sincronizada. Então, é um problema, óbvio, ele tem efeitos, mas não que isso vai ser algo mundial, né? Eu acho que podemos nos beneficiar de estarmos na margem dessa situação, né? Isso obviamente depende, que pode ser pelas projeções que estão se colocando, o crescimento da China, que pode chegar, esse ano pode ser ruim por conta de todo o problema da eleição e da pandemia, mas o próximo ano pode voltar a atingir as metas de 5,5%. Jason, nosso querido professor Alexandre Cabral, economista, está fazendo uma pergunta aqui no nosso WhatsApp, aqui no nosso grupo, falou o seguinte: o Jason é um grande especialista em Japão, pergunta o que ele acha da intervenção do Banco Central lá do Japão no ien, se eles estão falando em criar um teto de 145 ienes barra dólar ali, se você acredita que isso possa fazer sentido. A intervenção vem do resultado de uma das maiores especulações com a moeda japonesa em mais de 20 anos. Né? Então, chegou-se o ponto em que talvez o Kuroda tenha demorado um pouco até demais para agir, né? tenha tomado uma atitude que tenha demorado um pouco mais do que deveria, mas eles estavam tentando de alguma maneira entender o que estava acontecendo. A busca pelo Japão como safe haven, ela não... É difícil mensurar a perspectiva do investidor estrangeiro em relação ao Japão, com juros negativos, com tudo que acontece. E depois, quando Masato Kanda, que foi que é, na verdade, o responsável pela política cambial japonesa, fez a intervenção, ele fez uma promessa de uma intervenção pesada, inclusive aproveitando essa puxada da taxa das treasuries, que está num nível elevadíssimo, o Japão tem reservas monstruosas em treasuries, se desfazendo de parte disso com um bom lucro e jogando isso para fazer essa proteção da moeda, porque é um país exportador, então é uma economia exportadora, ela vive de duas coisas importantes, de exportação e de serviço. E, obviamente, se você tem um dos setores mais importantes do país extremamente afetado pela questão do câmbio, impactando diretamente nos resultados, não tem jeito. Não, como eu falei, diferente do que nós falamos, da intervenção do controle de preços ou do controle ou corte de impostos, como está acontecendo no Reino Unido. A situação é muito mais séria, porque o que aconteceu com o Japão e com a moeda foi muito sério. Então eles têm que... demorou um tempo para eles emitirem um sinal para a economia global de que o Japão tem que proteger sua própria moeda. Jason, esse mundo mais desafiador que você bem colocou, né, com um início de uma desglobalização, taxas de juros subindo nos Estados Unidos, você acha que a gente vai ter uma recessão mais abrupta, porém menos prolongada, uma recessão mais leve, porém mais duradoura, ou uma recessão abrupta e duradoura? Esse daí, vamos dizer, é a pergunta de $1 milhão, né? Vamos lá. Mas a recessão, a percepção de recessão agora, ela tem, vamos dizer assim, no histórico das economias desenvolvidas, elas nunca tiveram uma composição como está tendo agora, ou seja, uma composição em que você vê ao que nós já estávamos acostumados no Brasil, a estagflação. Né? Isso é um cenário inédito para eles e é muito difícil eles entenderem como lidar com isso. Brasileiro, a gente, sei que são todos jovens aí, vocês talvez não se lembrem bem disso. Eu que já tenho 30 anos só de mercado, a gente lembra bem de como era essa situação de você não ter um crescimento econômico e ter uma inflação muito elevada.
Então, eles têm dois desafios. Ontem, o Paulo, anteontem, vamos ouvir o Paulo daqui a pouco falando de novo, mas anteontem o Paulo falou uma coisa assim, eles querem tentar evitar que a inflação se torne algo intrínseco à economia. Quando ele quer dizer isso, ele quer dizer o seguinte, eles não querem que os Estados Unidos se tornem o Brasil antes do Plano Real. Porque a função do Plano Real, uma das coisas mais geniais que nós tivemos no Plano Real, foi quando ele quebrou a cultura inflacionária. Ele deixou das pessoas entenderem que a inflação deveria ser algo normal e era se acostumar com a inflação. Então, todos se acostumavam com a inflação, tudo subia de preço. Obviamente, a renda nunca subia na mesma velocidade do restante das economias. Controlar preço foi uma desgraça, mas, obviamente, o desafio deles é muito mais complicado. Mas, dado o histórico desses países, muito provavelmente, o ciclo deles de retorno do afrouxamento tende a ser muito mais rápido do que o nosso. Ou seja, eles vão tentar, de alguma maneira, evitar que a recessão se torne abrupta. Então, da hora que eles virem que está batendo, eles vão, de alguma maneira, tentar reestimular a economia. A questão é que fica que eles têm um pepino enorme na mão, Europa e Estados Unidos, se a gente for colocar de maneira mais direta, são exatamente o risco da recessão está Europa e Estados Unidos. O Japão não tem o mesmo risco de recessão, Coreia do Sul, China, Ásia não tem o mesmo risco, Rússia é um caso sui generis, a África está com os emergentes mais ou menos na mesma linha que nós estamos trabalhando, são economias menores, mas esse problema que o Norte está passando, ou seja, que os grandes desenvolvidos estão passando, provavelmente vai vir de uma barrigada, né? Aquela recessão que vai vir mesmo, e daí, obviamente, eles vão dar algum jeito de estimular. O problema é que o pepino que eles criaram foi do momento que eles demoraram demais para reduzir o balance sheet, reduzir os PPI na Europa e reduzir o quantitative easing nos Estados Unidos, que acabou disparando o custo através dos títulos, principalmente nos Estados Unidos, de 10 anos, e aí para se dissolver, fazer a dissolução do balance sheet, principalmente do mortgage-backed securities, que são aqueles ligados à hipoteca, dado o cenário imobiliário nos Estados Unidos, a situação é muito difícil. Ô Jason, eu vou te fazer uma pergunta quase que filosófica. Essa teoria monetária moderna, acreditando que poderia fazer essa expansão monetária e não gerar inflação, o americano se acostumar com uma cultura inflacionária, o que deu na cabeça dos economistas do mundo desenvolvido, ou parte deles, parte da academia? O que você acha que aconteceu que, de repente, a gente rasgou todos aqueles conceitos básicos de economia? Nós fizemos a besteira. Nós fizemos não, graças a Deus não, mas parte dos economistas e parte do meio político politizaram também as políticas econômicas. E eu digo que a MMH, na minha opinião, que para mim é Modern Monetary Hypothesis, porque uma teoria precisa ser comprovada. Você começa com uma hipótese, de uma hipótese você transforma numa tese você faz toda a comprovação econômica e transforma numa teoria. Aquilo não é uma teoria, aquilo é uma tese. Né? E no meu caso, eu acho até uma hipótese. E se provou falho. Se provou extremamente falho. Extremamente falho. Só que o problema é o seguinte, o erro, o que foi? Foi a partir de 2009, na verdade, quando o Bernanke assume o Banco Central americano, eles foram fazer o processo de quantitative easing, ou seja, alívio quantitativo, que era uma maneira de achatar os vértices mais longos da curva de juros, e nessa precificação da curva ter mais ou menos o mesmo valor em todos os vértices, você dava segurança para que o setor produtivo efetivamente pudesse voltar a ter dinheiro, ou seja, os bancos se sentiam confortáveis a dar dinheiro de novo, porque o custo do dinheiro tinha caído. As empresas se sentiam compelidas a voltar a ter capital de giro, capital de investimento, porque o custo estava abaixo. E com isso, você reestimulou a economia de um cenário em que, de alguma maneira, comparativamente, a crise de 2008 ela foi pior do que a crise de 2020. Ela foi literalmente pior do que a crise de 2020. Ela foi uma crise das estruturas do capitalismo e foi uma situação muito importante.
Mas aquilo ali não era MMT. Por quê? Porque através das operações, exatamente como falei agora, de Ripple, operações de mortgage-backed securities, do Banco Central Americano, prover a liquidez de maneira abundante no mercado, para que o mercado tivesse conforto, isso deveria ter acabado em 2014. No máximo. Devia ter durado 5 anos. Né? Mas isso operou através do que a gente chama em meios monetários de M3. Ou seja, não era dinheiro, impressão de dinheiro, e não era dinheiro na mão das pessoas. Isso era dinheiro rodando na economia através de títulos do Tesouro e operações de mercado. Isso acabou por inflar os balanços de uma certa maneira, porque as empresas também descobriram que isso era dinheiro barato, começaram a pegar esse dinheiro, fazer compra, recompra de ações, aí faziam um IPO de novo, recomprava as ações de novo, ou seja, ficou aquela abundância e a S&P numa linha reta por 10 anos. Quando o Powell decidiu que ele deveria fazer a redução do balance sheet e a normalização dos juros, ele se interpelou pelo Trump e mostrou que não era um presidente de banco central tão independente assim e recuou quando o Trump foi para cima dele. Não deveria ter recuado. Naquele momento as bolsas de emergentes caíram, você teve uma disparada do dólar, aquela coisa toda, e você estava naquela coisa da guerra comercial com a China. Ou seja, algo que deveria ter acabado 5 anos antes, 4 anos antes, 2019, 2018, né, se perpetuou. Quando chegou a crise sanitária, que aí o Powell estava no comando, eles não só fizeram um spike horroroso de liquidez, que não teve precedentes na história, colocaram uma quantidade tão grotesca de dinheiro na economia, que os números os gráficos faziam uma virada de 90 graus, como os governos também fizeram via ICM2, ou seja, colocaram dinheiro na mão das pessoas, através daqueles programas de auxílio, que foram muito mais generosos do que o Auxílio Brasil lá fora. E alguns continuam até hoje. E isso, obviamente, criou o arcabouço para a inflação que nós estamos passando agora. Eles estão com uma dificuldade monstruosa de desfazer isso tudo, que não só esses auxílios estão gerando um aperto do mercado de trabalho nos Estados Unidos, como também não conseguir reduzir o balance sheet está mantendo a inflação apertada nos Estados Unidos. Ou seja, está mais do que provado que essa hipótese não foi uma porcaria e ela tem motivação política. Em grandes partes ela tem uma motivação política, porque não entendo porquê, também não consigo entender, não deveria ser, porque a ciência econômica, ainda que ela tenha um caráter humano, ela é uma ciência e não deveria ter discussões políticas envolvidas, mas tem. Então as pessoas começam a achar que uma percepção de ortodoxia econômica é de centro para a direita. E esse MMT, normalmente seus defensores são economistas de esquerda. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu ia falar isso. Acho que eu nunca tinha ouvido uma explicação tão, assim, exatamente, muito realmente coerente. Jason, parabéns, exatamente. Acho que deu uma aula, né, Gani? Deu uma aula. Como é aula. Gostoso conversar com gente inteligente. Ó, muito. Final de semana já fica melhor, viu? Verdade. Obrigada, Jason. Vai muito em linha com aquilo que a gente estava falando outro dia, né, Gani? Outro dia eu li um artigo, inclusive do nosso querido professor Marcos Vinícius de Freitas, estará mais tarde aqui com a gente, que chama Política de Instagram. Hoje em dia, a política, ele fala no caso da política, as pessoas muito mais preocupadas, né, no imediatismo do que dar like, como que sai sua imagem ali bonita, ali no Instagram, mas no mundo real, como diz o próprio Gani, é muito diferente do metaverso. E os economistas parece que estão fazendo economia de Instagram também, fazendo uma analogia aí em relação a esse artigo de política de Instagram. Está mais preocupado realmente, né, como outras categorias, não só economistas, não vou generalizar aqui todos, mas marqueteiros, jornalistas, enfim, né, no mundo real a situação é bem diferente do que no metaverso. Jason, obrigada, gostei muito, foi muito bom o nosso papo. Fica aqui o convite para voltar mais. Obrigado, agradeço o convite, até a próxima e um bom fim de semana a todos. Obrigada.